Um homem foi engolido por uma baleia enquanto nadava no mar. Isso pode até lembrar a história do Pinóquio, mas é real e aconteceu em Cape Cod, uma península do estado americano de Massachusetts. A repórter Tiffany Chen conversou com um mergulhador. Nossa, quero ver. Shalom a todos, Boker Tov, ou talvez Erev Tov, Laila Tov, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bem-vindos ao canal Derek Hahaim, que é o canal O Caminho da Vida. Deus os abençoe na Shalom do Eterno. Desejo-lhes um bom dia, uma boa semana e muitas bênçãos para você e para sua família. Homem que foi engolido por baleia sobrevive, olha só. Mensagem de Deus para a humanidade, será que isso é uma mensagem subliminar de Deus para a humanidade? Eu vou deixar aqui a minha opinião de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá, de acordo com o Tanar. E você já sabe, esse canal aqui é um canal voltado para a Bíblia, é um canal voltado para a Torá, para as mitzvot, os mandamentos de Deus. Então venham participar dessa família agora mesmo, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, que é muito importante e ajuda-nos a chegar a 1000 inscritos. Eu vou ficar muito feliz se você se inscrever nesse canal e fazer parte dessa família. Vamos à matéria. Saiu em vários portais de notícias, inclusive na CNN, um homem que foi engolido por uma baleia, e ele ficou aproximadamente 40 segundos dentro de uma baleia. Ele teve essa experiência e a baleia jogou ele para fora. Isso tem um similar com a história do Katan Hanavi Yona, o profeta menor Jonas. Isso mesmo. A matéria diz que esse homem ele foi engolido por uma baleia jubarte, né? E ele conta como sobreviveu. Ele falou o seguinte: olha, eu achei que fosse morrer. Um mergulhador profissional descreve o momento em que foi engolido por baleia jubarte. Bom, vamos assistir esse pequeno trecho desse vídeo e logo voltarei para dar a minha opinião aqui na Bíblia e explicar para vocês essa mensagem subliminar que Deus está enviando para a humanidade. Vamos então assistir esse vídeo. Solta o vídeo aí. Um homem foi engolido por uma baleia enquanto nadava no mar. Isso pode até lembrar a história do Pinóquio, mas é real e aconteceu em Cape Cod, uma península do estado americano de Massachusetts. A repórter Tiffany Chen conversou com um mergulhador. Nossa, quero ver. Vamos ver então. Michael Packard saiu mancando do hospital de Cape Cod, em Massachusetts, ainda com a roupa de paciente. And I thought to myself, okay, this is it. I'm gonna die. Michael estava mergulhando para pescar lagostas na manhã de sexta-feira, quando foi parar dentro da boca de uma baleia jubarte. I was diving today. I jumped over and I got down to about 45 feet of water, and all of a sudden I just felt this huge bump and everything went dark. And then I realized, oh my God, I'm in a whale's mouth. I'm in a whale's mouth and he's trying to swallow me. Foram 30 segundos aterrorizantes, segundo ele. Michael disse que sua cabeça estava a mil, pensando não só em como sair daquela situação, mas com medo de nunca mais ver sua família de novo. And all of a sudden, he went up to the surface and just erupted and started shaking his head, and I just got. Então, como vocês viram, né, as pessoas até ironizaram esse acontecimento, dizendo que mentira de Pinóquio. Não, o que aconteceu na Bíblia foi verdade. O Katan Hanavi Yona, de fato, foi engolido por uma baleia. E ele teve aquela experiência com Deus ali, porque ele foi relutante, ele foi um profeta relutante. Ele não quis ir para Nínive por vários fatores, por vários motivos. De repente eu faço um vídeo falando sobre isso,
Porque muita gente acha que Jonas tinha medo de pregar em Nínive. Jonas não tinha medo de pregar em Nínive. Alguns pregadores ensinam que os pais de Jonas foram mortos pelos ninivitas. Não foi isso não, a história não é essa. É outra coisa que eu quero falar em uma outra oportunidade. Olha só, tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, em que Jesus ele usa o Hanavi, Catan e Iona como exemplo. Os líderes religiosos pediram a Yeshua um sinal, e ele falou o seguinte: olha, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Ele estava mandando uma mensagem subliminar naquela época para os fariseus que não acreditavam na Gilead Hamaitim, na ressurreição dos mortos, e mandando a mensagem também para alguns fariseus. Alguns. Por quê? Jesus e Yeshua, ele tinha muitos Haverim, amigos fariseus. O Talmud traz pelo menos 7 tipos de fariseus. E dentro desses 7 tinha fariseus muitos assim, bondosos. O que acontece? E Yeshua ele fala o seguinte: olha, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual foi a missão do profeta Jonas? Foi pregar arrependimento, pregar teshuvá. Foi isso que ele fez, mas ele não queria cumprir. E Yeshua, pelo contrário, ele cumpriu a sua missão. Ele veio na sua primeira vinda e pregou teshuvá, pregou arrependimento. E o sinal do profeta Iona foi que ele ressurgiu, ou seja, a baleia vomitou ele. Olha só, eu quero ler para vocês aqui o seguinte, em Mateus capítulo 12, versículo de número 40, ali Jesus está falando sobre o sinal do profeta Jonas. O livro de Mateus traz uma narrativa que o próprio Jesus usa essa narrativa como Ben Adam, ou seja, o filho do homem, caso que se refere à consciência messiânica que Yeshua incorpora. E é a primeira vez que Yeshua, Jesus, ele menciona a ressurreição e a deriva de Iona, ou seja, o profeta Jonas. Assim como Iona foi chamado para pregar teshuvá, arrependimento em Nínive, a alma do Mashiach desce para pregar arrependimento, teshuvá também. E a escola de Gaon de Vilna ensina que o profeta Iona cumpriu o papel de Mashiach ben Yosef. Ou seja, Iona, o Hanavi, Catan Iona, é o arquétipo do Mashiach. Ele veio e pregou, de fato, o arrependimento. Ele pregou teshuvá. E olha só, outra curiosidade. Para quem não sabe, o menino que Elisha Hanavi, Eliseu, o profeta Eliseu, trouxe de volta a esse mundo, ou seja, ressuscitou aquele garoto, era o profeta Jonas. Isso mesmo, era o profeta Jonas, o filho da viúva de Sarepta. Isso está no tratado do Talmud. E Elisha, ou seja, o profeta Eliseu, isso está na Bíblia, ele unge o profeta Iona, o menino, né? O profeta Iona, que agora já é um rapaz, e ou seja, e ele agora ele se torna o arquétipo do Mashiach. O tratado da Mishnah, do Rabi Eliezer 8 diz, ou seja, o fez Messias, o fez Mashiach, ou seja, um arquétipo do Mashiach. E o Gaon de Vilna também afirma especificamente que Iona foi o Messias ben Yosef, ou seja, o arquétipo do Messias ben Yosef em sua geração. E que admoestará muitos povos a teshuvá, ao arrependimento. Assim, Yeshua deu à sua geração o sinal de Jonas,
que é a de uma estação para fazer techuvá, ou seja, se arrepender, como Eliarro num aspecto de repreensão antes do dia da redenção. Isso aqui é muito interessante, aqui está no Tratado de Rabi Eliezer. E ambos, né, aquela geração, se arrependeram. Então, olha, se esse rapaz que falou sobre o que aconteceu com ele, ele foi engolido pelo peixe, depois foi vomitado, né, por uma baleia, esse pescador. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, é que esse homem, isso pode ser polêmico para muitas pessoas, mas para quem é conhecedor de Bíblia, para quem é conhecedor de Torá, vai entender o que eu estou falando. Para quem não sabe, a lagosta é um animal, é uma espécie, né, de um alimento do mar que não pode ser ingerido, porque é proibido pela Torá a pessoa usar a lagosta como alimento. Será que você me entende? O que acontece? Ele estava ali pescando, né, lagosta. A lagosta não é um animal, não vou dizer porque lagosta não é peixe. Lagosta não é um alimento cocheiro, um alimento cacheiro. O que acontece? A natureza está sofrendo, como o apóstolo Paulo, o Shaul Shahalim, ele menciona em Romanos que a natureza geme com dores de parto. O mundo já está chegando no seu limite. E as pessoas estão explorando muito a natureza. Corte de árvores. As pessoas estão explorando o mar, extraindo petróleo, peixes, e até mesmo animais, como eu falei, né, a lagosta, que é uma proibição pela Torá, a lagosta, o camarão, é uma proibição pela Torá, a pessoa consumir, né, a lagosta como alimento. Então, eu acho que Deus, ele está mandando a mensagem subliminar de arrependimento, de chuvar. No entanto, que o rapaz, quando volta, ele fica assim, nossa, o que aconteceu comigo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião. Você concorda com o que eu falei? Não concorda? Também deixe sua opinião. Estamos aqui para debater também de forma passível, até porque ninguém aqui é obrigado a acreditar naquilo que nós falamos. Mas para você que é um conhecedor de Bíblia, talvez, como dizem, né, no cristianismo, um crente bereano, você vai entender o que eu estou dizendo. E de acordo com o Targum de Oshea, que é Oséias 6, 2, os 3 dias, né, que Jonas ficou no ventre da baleia, e 3 noites, é um codinome para a ressurreição dos mortos. Eliat Hamaitim. Isso está no Targum sobre Oshea 6, versículo 2. Se você quer saber mais sobre Bíblia, sobre curiosidade judaica, sobre cultura judaica, eu posso gravar um outro vídeo falando mais sobre o profeta Jonas e outros personagens da Bíblia e trazendo notícias agora atualizadas e fazendo um similar com a Bíblia, coisas que estão se cumprindo. Vou ficando por aqui, que a paz do Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.